Olá, boa noite. Bem-vindos mais uma vez na nossa live de toda terça-feira às 8 horas, em que a gente vai trazer aqui estratégias para você organizar a rotina da clínica, trazendo um atendimento melhor para os seus pacientes, trazendo mais consciência de vendas e, claro, resultado financeiro. O nosso propósito aqui é trazer tanto para a clínica quanto para você como profissional sucesso financeiro através de uma profissão feita com mais cuidado, mais atenção, processos mais claros. Hoje a gente vai falar sobre como organizar a agenda para alavancar as suas vendas. É possível que a gente consiga melhorar o faturamento da clínica através de uma organização da agenda. É claro, porque a agenda é o pulmão da clínica, é o que faz os pacientes virem à clínica de forma estratégica ou não. E é por isso que a organização da agenda é tão importante. Já indo direto ao conteúdo, porque hoje eu quero ser rápida e prática, quando a gente fala da agenda de um médico, a gente não pode simplesmente pensar na ideia de que qualquer paciente que chega pode ser colocado no primeiro horário disponível, ou que eu tenho que colocar aquele paciente no horário que ele quer. Então ele pode ficar à vontade para escolher. Porque a agenda, ela traz a percepção de valor da clínica para o paciente. Vamos explicar melhor. Se você liga para uma clínica e a atendente fala: "Ah, claro, vai ser um prazer te atender, porém a próxima quinta-feira que a gente tem horário é somente em março, abril". Fala: "Poxa, esse médico tá cheio de gente. Nossa, mas não tem um horário antes? Eu só posso na quinta?". Você já começa a se organizar e falar: peraí, pode ser que eu consiga na terça. Qual que é o próximo horário? Eu vou dar um jeito de me ajustar". Quando você percebe que a agenda do médico está muito cheia e você precisa de um horário, você começa a perceber que ele tem valor. E ali naquela agenda a gente pode entregar algo mais. E por isso, você começa a trazer mais valor para aquela consulta. Em contrapartida, se você manda mensagem para um médico hoje e a secretária diz: "Claro, a gente tem horário amanhã às 9 ou amanhã às 3 da tarde. Ai, amanhã eu não posso, só posso quinta. Pode ser na próxima quinta?". Poxa, já vai ter horário para depois de amanhã? Nossa, mas esse médico está com a agenda muito vazia. Será que ele é bom mesmo? Esse médico está precisando de paciente e não o contrário. Não são os pacientes que procuram o médico, é o médico que está procurando o paciente. Espera aí, a percepção de valor do médico já caiu demais. É claro que existe um meio do caminho, porque é um médico difícil demais, é um médico inacessível. Eu não quero um médico que não tem nem tempo para mim. Em contrapartida, também, um médico que tem agenda tão liberada não vale. Então, a gente tem que buscar um meio termo e uma comunicação adequada para transformar essa agenda num primeiro processo de vendas, para começar a vender para o paciente através da nossa comunicação. Então, quando aqui a gente já fala da agenda para trazer essa percepção de valor e alavancar as vendas, ela começa desde a oferta do horário. Então, já vamos começar daí, que é esse o princípio que a gente vai trabalhar. Quando a gente vai falar de pacientes, a gente tem que ter uma organização na agenda para atender esses pacientes. Ainda que eu tenha um horário disponível logo no primeiro horário, logo amanhã de manhã, ainda que eu tenha muitos horários vagos ainda nessa semana, eu vou ponderar qual é o horário que eu vou passar para esse paciente. Então, eu vou entender com ele. Olha, paciente, qual é o melhor horário para você? Tem algum dia melhor, algum horário melhor? Ah, eu posso na quarta-feira de manhã. Bom, nesse caso, a gente tem horário na próxima quarta-feira, pode ser? Ai, mas eu queria tanto um horário amanhã. Nossa, então, eu vou fazer o seguinte: eu vou te agendar na próxima quarta-feira, mas eu já vou conversar com o médico e ver se ele abre um horário especial para você amanhã de manhã. E aí ele chega aqui uma hora mais cedo, ou eu vou ver se ele consegue abrir um horário para você, cancelar um compromisso, para ele te atender. Peraí, o médico vai abrir um horário para mim?
ele só tem horário para semana que vem, mas ele vai tentar um horário para mim amanhã? Peraí. Então eu tenho valor. Então eu sou especial. Poxa vida, se abrir um horário para mim, você acha que eu vou querer faltar? Você acha que eu vou deixar para lá? Eu como paciente? Claro que não. Então, logo daí a gente começa a passar valor. Olha, eu só tenho horário na próxima semana. Pode ser? Pode ser. Maravilha. Um dia antes a gente confirma e é assim que funciona. Uma agenda de valor é uma agenda que esteja ali dentro de 7, 10, até 15 dias. Mais do que isso, a gente começa já a perceber que o médico está crescendo em autoridade e por isso ele pode crescer também em valores, mas isso é papo para uma outra história. Agora a gente vai falar sobre a organização da agenda. Então volta aqui para esse princípio. Então, sempre quando eu for passar o valor, eu vou fazer isso. Eu vou oferecer para minha paciente um horário que esteja em média com 7 dias, ou se realmente a sua agenda é cheia, seu próximo horário disponível dentro daquelas possibilidades que ela te passou. E dentro disso, você vai conversar para entender como você vai oferecer para ela um senso de importância. Então tá, te agendei, ok, ficou agendado para amanhã. Caso você queira, ou caso você tenha alguma coisa, é só me dizer. Se não, uma semana tá ótimo. Quando deu uma semana, você vai entrar em contato. Quando faltar um dia, né, para consulta, você entra em contato, confirma a presença dela. Na verdade, você lembra da presença, porque ela está confirmada desde o dia que você agendou. E aí sim, você tem uma primeira agenda. Só que aqui, eu vim falar sobre uma organização da agenda, um passinho um pouquinho para trás. Eu venho falar sobre a agenda propriamente dita, sobre a organização dentro dos horários. Quando a gente fala de organização da agenda, a gente precisa entender que a agenda, como eu disse, é o pulmão da clínica. É o que traz fôlego para dentro da clínica, porque é o que traz pacientes para dentro da clínica. Sendo assim, a gente precisa enxergar a agenda como um ponto muito importante e a organização da agenda como algo crucial. Aqui, a gente vai selecionar os nossos pacientes em 3 tipos principais. Pacientes de primeira vez, pacientes em reavaliação, pode ser de retorno, pode ser avaliação de algum procedimento, mas que estão voltando para se reavaliar com esse médico. E terceiro, os pacientes de procedimento, ou os pacientes que estão em tratamento. São 3 tipos de pacientes dentro da agenda. Se eu só coloco pacientes de primeira vez dentro da agenda, eu deixo os meus pacientes que estão em tratamento, que estão em avaliação, sem horário. Às vezes o médico precisa reavaliar o meu paciente em um mês, em 15 dias, em uma semana, em 2 dias, eu não tenho horário. Então eu deixo de dar prioridade para um paciente que é realmente relevante para dentro da clínica. Do mesmo jeito, se eu só coloco os pacientes de reavaliação ou retorno dentro da minha agenda, eu não ganho dinheiro com esses valores. Eu não ganho dinheiro com essa consulta. Porque, querendo ou não, os pacientes de retorno muitas vezes não pagam a consulta. Ou os pacientes de reavaliação já pagaram por essa consulta, então não tem uma nova entrada de valor para a clínica. Então, eu crio uma agenda pobre em dinheiro para dentro da clínica naquele dia. E o faturamento cai demais. Além disso, eu tenho os pacientes em procedimento, que são bons em valor e merecem destaque, mas que, se eu colocar só eles, eu não vou ter espaço também para os de reavaliação e muito menos espaço para os novos pacientes. O que eu quero dizer com isso? Que na agenda, todos os dias, tem que ter paciente dos 3 tipos. Tem que ter paciente de primeira vez entrando, tem que ter paciente de reavaliação e tem que ter paciente de procedimentos e de protocolos. Então, assim, eu tenho uma clínica viva, uma agenda que se sustenta, horários que caibem todos os tipos de paciente, e assim eu também consigo alavancar as vendas, trazer faturamento, eu já consigo movimentar. Quando, agora olhando um pouquinho mais para dentro, quando eu tenho um médico que se destaca pelo tratamento, a gente vai trazer para a clínica os pacientes de reavaliação muito próximo dos horários dos pacientes de primeira vez. O que eu quero dizer com isso? A gente aqui atende um cirurgião plástico que é excelente. O pós-operatório dele é um sucesso,
é inclusive o diferencial dele. Então, se eu tenho um pós-operatório que é um diferencial para a clínica e para o médico, eu vou colocar pacientes pós-operadas próximas das pacientes de primeira vez. E assim elas vão se encontrar na recepção da clínica, vão se ver. E a paciente de primeira vez vai entender o valor e o diferencial daquele médico quando ele encontra essa paciente. Ela vai entender que a paciente, nesse caso, pós-operatória, sai satisfeita, não sai dolorida, sai feliz da vida, sai super satisfeita e alegre. Ela é uma promotora dos nossos serviços. Se essa paciente tem contato com o meu paciente de primeira vez na recepção, ótimo, venda certa. A chance de eu vender é muito maior, porque uma vai conversar com a outra e ali elas já vão começar a venda propriamente dita. Uma vai começar a vender para a outra. Ali começam as quebras de objeções, ali começam as primeiras informações de valores, dependendo da conversa que elas tiverem. Ali começa a informação de como que foi o processo, o que que ela achou, se a paciente achou que valeu a pena. Ali está a venda, ali está o ouro da sua clínica. Mas, se a gente tem um pós-operatório que não é bonito, que é um pouco dolorido, que a paciente não se sente muito bem, porque acontece em alguns procedimentos, ou como num peeling, por exemplo, em que ela fica com o rosto bem machucado no primeiro momento, essa paciente assusta a paciente de primeira vez. E quando a paciente olhar, ela vai falar, é assim que eu vou ficar? Não sei se eu estou disposta. Às vezes, depois de saber qual é o benefício, depois de entender o que ela vai levar para casa, depois de conversar com o médico, ela entenda que é aquilo que ela quer sim. Mas num primeiro momento, sem nem conversar com o médico assentada na recepção, ela pode se assustar. Então, nesse caso, essa paciente de retorno não pode encontrar a paciente de primeira vez. Nós vamos colocar as pacientes de retorno no primeiro horário da manhã para que elas venham para a clínica, sejam consultadas e vão embora para casa sem ter esse desconforto de outras pacientes as vendo na recepção. Do mesmo jeito, porque uma paciente que está um pouco mais fragilizada não quer ser exposta também. Então, esses horários especiais para essas pacientes são muito importantes. Então, aqui o que eu quero trazer é esse entendimento dentro da clínica. Do mesmo jeito, os procedimentos. A gente tem que entender sobre o horário dos procedimentos. O que eu quero dizer com isso? Se dentro da clínica, um procedimento, uma clínica de dermato, por exemplo, os procedimentos eles podem ir de 20 minutos a 3 horas. Então, se existe essa variação tão grande de procedimentos, eu preciso também ter o cuidado com a minha agenda dentro da clínica. Por quê? Eu posso comprometer as próximas pacientes. Imagine você que uma paciente super querida da clínica quer fazer um procedimento a mais naquele momento. Ainda que não seja um procedimento de 3 horas, seria extremamente desconfortável se eu gastasse com ela 20 minutos e deixasse um outro paciente de primeira vez aguardando 20 minutos na recepção. Concorda? Os pacientes de primeira vez têm que ter uma excelente experiência. Porque até então, eles não conhecem os nossos médicos. Eles não sabem sobre o tratamento, sobre a metodologia, sobre os benefícios. Então, é importante que esse paciente seja bem atendido para que quando ele entre no consultório, propriamente dito, ele já tenha um empilhamento de sims, como a gente gosta de falar aqui. Ele já tenha gostado de várias etapas do processo que ele viu, que ele ouviu, que ele vivenciou. Então, quando a gente fala de organização da agenda, a gente fala disso. Avalie agora, vamos fazer de forma prática dentro da sua clínica. Você vai avaliar quantos horários o seu médico tem naquele dia. Então, amanhã, quarta-feira, o meu médico tem 3 horários pela manhã e 3 horários à tarde. Maravilha. Quantos retornos ele tem? Ele tem 2 consultas de reavaliação. Elas gastam 1 hora cada uma? Que horas a gente pode colocar? Vamos colocar de manhã? Ou vamos fazer intercalado como a gente acabou de fazer? Vamos colocar uma logo de manhã, às 9, outra paciente de primeira vez às 9h30 e uma paciente de novo de retorno às 10h30.
Aí depois uma paciente, se eu intercalar essas pacientes de primeira vez com pacientes de retorno, talvez eu faça isso que a gente falou no início. Eu consiga promover melhor o meu médico através das próprias pacientes. Ah, não. Vamos fazer separado. Vamos colocar as pacientes de retorno todas no primeiro horário. Depois a gente vai fazer as pacientes de procedimento. E aí, então, à tarde, para o fim do dia, a gente intercala pacientes de primeira vez com pacientes de procedimento. É importante ressaltar aqui que a gente não recomenda que coloque na sequência 2 pacientes de procedimento ou 2 pacientes de primeira vez. Porque são pacientes que tomam muito tempo, muita concentração e muita energia do médico. Então, via de regra, após essas consultas, é importante que a gente tenha um respiro nessa agenda. Então, é importante que ele encontre uma paciente que ele já conhece, ou que ele tenha até mesmo uma pausa de verdade no meio do dia, no meio da manhã, no meio da tarde, porque são consultas que são extensas, que exigem muita explicação, muito raciocínio, então a gente também recomenda isso. Então, vamos supor que, como a gente falou no segundo exemplo, eu vou colocar todas as pacientes de reavaliação ou de retorno pela manhã. Então, de tarde eu vou intercalar uma paciente de primeira vez, uma paciente de procedimento, outra paciente de primeira vez, ou pacientes de procedimentos diferentes, para que a gente crie um respiro na agenda. Assim a gente vai organizando a agenda. Só essa movimentação da agenda já faz com que a gente tenha um atendimento melhor e cuidadoso com a minha paciente de retorno, que eu tenha uma atenção especial para a minha paciente de primeira vez e que eu também dê preferência para os horários da minha paciente de procedimento. Então, assim, eu consigo cumprir a minha agenda com excelência. Além disso, dentro dessa movimentação da agenda, dentro dessa organização da agenda, eu consigo também promover a venda. E aí, pense que a sua agenda já está montada, assim como a gente acabou de falar. Então, na recepção, eu vou promover a venda dessas pacientes. Ah, paciente de primeira vez. Tá vendo aquela paciente ali? Ela é uma paciente que acabou de operar com o doutor. Ou as nossas pacientes, olha, o doutor já vai te atender porque ele está num procedimento com uma paciente nossa. Inclusive, você já ouviu falar desse procedimento? Ah, ele é muito bom para isso, isso, isso. Esses são os benefícios. Quando você entrar na consulta, pergunta ao doutor sobre esse procedimento. Vai lá no seu chat e manda uma mensagem para o doutor dizendo: doutor, essa paciente se interessou por tal procedimento. Fala com ela sobre esse procedimento. Ou, doutor, essa paciente pareceu assustada com a paciente que saiu anteriormente com retorno. Faz para ela um reforço positivo sobre os benefícios que ela vai levar. Assim, eu já consigo melhorar os argumentos de venda e entender quem são as pacientes que eu vou levantar interesse e curiosidade logo ali na recepção, quem são as pacientes que eu vou proteger de assustar, né, como a gente acabou de falar, eu vou proteger de algumas impressões erradas sobre um pós-operatório, sobre um pós-procedimento, e ainda vou dar preferência para as minhas pacientes recorrentes e queridas. A organização da agenda traz para a gente esse cuidado, e é isso que a gente precisa promover. Se você é uma secretária e está organizando a agenda do médico, você precisa entender se você tem essa liberdade de trabalhar dentro da agenda dele. Então, antes de alterar a agenda, é importante que você passe para ele uma proposta de nova agenda, baseada nisso que a gente conversou. Doutor, baseado no seu volume de pacientes, na quantidade de consultas e no perfil das suas pacientes, eu entendi que essa organização é a melhor organização. É possível que a gente siga assim? Maravilha, eu posso comunicar isso para o resto da equipe? Então pronto, a gente criou uma proposta e uma estratégia de organização de agenda. Se você é gestora da clínica, eu recomendo que você faça o mesmo, que você valide com o médico, faça esse desenho e depois passe para a equipe. E se você é médico, faça o desenho e passe para a sua equipe ou para a sua gestora. E o que eu estou dizendo aqui com esse desenho? Organize os seus pacientes em cores. Coloque uma cor para o paciente de primeira vez, uma cor para o paciente de retorno ou de reavaliação e uma cor para os pacientes de procedimento. As agendas médicas dentro dos sistemas de prontuário permitem que a gente faça isso hoje.
Assim, todo mundo sabe como funciona a agenda. Só de bater o olho na agenda você vai entender qual é a dinâmica daquele dia, o médico vai entender e fica isso muito claro. Assim, a gente consegue se organizar dentro da clínica. Isso, quando eu disse um desenho, isso pode realmente ser um desenho. Coloque no papel qual é a dinâmica. Segunda, terça, quarta, quinta, qual foi a proposta de agenda que a gente montou. A organização da agenda é o primeiro passo para a gente começar a vender dentro da clínica, a atender bem dentro da clínica e a conhecer os nossos pacientes. Os pacientes de primeira vez precisam ser bem-vindos e serem apresentados à clínica. Os pacientes em recorrência precisam ser, claro que eles são muito bem-vindos, mas eles já não precisam ser apresentados à clínica. Eles precisam ser tratados com qualidade, com familiaridade. Você já conhece esse paciente, ele já frequenta a nossa clínica. Então, assim, você também consegue já trazer alguns argumentos de atendimento de excelência só por causa da organização da agenda. A gente tem aqui muitas referências de clínicas médicas que alteraram a agenda e, por isso, melhoraram muito os seus resultados. E uma das nossas clínicas chegou a quase dobrar o seu faturamento por causa de uma agenda bem pensada. Então, não banalize a organização da agenda, porque ela é muito importante, tanto para esse ponto de vendas e de faturamento, quanto também para a dinâmica do médico. Um médico mais descansado, um médico mais tranquilo, uma agenda bem feita, faz o médico também passar procedimentos melhores, mais adequados, ter um diálogo melhor com o paciente, por isso a gente vende mais. A organização da agenda é fundamental. Se a agenda é o pulmão da clínica, a organização é o que traz oxigênio, é o que traz pacientes para dentro da casa com cuidado. Agora, se você tem uma agenda que está muito escassa e um médico que está com um tempo de espera acima de 20, 30 dias, então a gente já tem um próximo tema para trabalhar na próxima live. A gente vai falar como fazer quando o médico está com uma agenda com mais de 20, 30 dias de espera. Ou seja, como lidar com escassez na agenda médica. E se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, eu te vejo na próxima terça-feira às 20 horas, sempre com temas para melhorar a organização da sua clínica, alavancar os resultados e trazer para você, profissional, sucesso financeiro. Eu quero que todo mundo aqui ganhe dinheiro e cresça com qualidade de vida, com um trabalho que tenha propósito e sentido e ainda entregue qualidade de vida e bem-estar para as outras pessoas. Isso é o que a gente realmente acredita, é o nosso propósito enquanto empresa e eu espero que também seja o seu propósito aí na sua clínica, na sua empresa. Eu te vejo na próxima terça-feira às 8 horas com muito conteúdo e no nosso Instagram, reage.consultoria, com muito mais dicas de atendimento de excelência, organização interna, vendas e resultado para dentro da sua clínica, resultados reais. Acredite em mim, nós já atendemos centenas de clínicas. Então, te vejo muito em breve. Um beijo. Reage.